Já passou pela sua cabeça a ideia de que se você focasse em Deus, em vez de procurar um marido, quando o senhor certo aparecesse, você poderia perdê-lo completamente? Veja bem, a solteirice é um chamado, é uma atribuição, é uma missão, é um chamado para servir a Deus com todo o meu tempo, todas as minhas habilidades e toda a minha energia. Há muitas coisas que nós estamos dispostas a confiar em Deus. Nossa alimentação, nossa saúde e nossas finanças. Mas Deus pode realmente ser confiável com a nossa vida amorosa? Nós podemos dizer isso com nossos lábios, mas nossas ações e atitudes frequentemente contam uma história diferente. E é o mesmo conflito com o qual o apóstolo Paulo confrontou os solteiros na igreja de Corinto. Hoje, Nancy vai nos contar qual o conselho que Paulo deu a eles. Há algum tempo, eu recebi uma carta de uma garota que estava cursando o último ano da faculdade. Ela havia acabado de ler um pequeno livreto que eu havia escrito chamado Singled Out for Him. E ela tinha ouvido algumas das gravações dos programas de rádio que eu havia feito sobre aquele assunto. Depois de ter ouvido aquelas gravações, ela escreveu para mim dizendo: Nancy, eu me sinto tão livre. Agora entendi que a solteirice e o casamento são ambos dons de Deus. Atualmente estou solteira e estou vendo meus amigos ficarem noivos e se casarem. Eu costumava pensar: quando o meu príncipe virá me resgatar em seu cavalo branco? E não é que ele veio? Ela estava falando sobre o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Ela disse: me sinto privilegiada por ser solteira, privilegiada por ser prometida ao Rei dos Reis, sem distrações. Eu agradeço a Deus por abraçar minha solteirice e ser algo tão libertador. Não apenas aceitá-la, mas me regozijar nela. Se há uma coisa que desejo às mulheres solteiras, é que aceitem o dom da solteirice, que regozijem-se neste dom pelo tempo determinado por Deus. E deixe-me dizer, a propósito, que se você é casada, minha oração é que você aceite a pessoa que Deus lhe deu e regozije-se nesta fase da vida. Temos olhado para 1 Coríntios, capítulo 7, nas últimas sessões, e temos repassado os benefícios e as bênçãos que Paulo diz que as pessoas solteiras podem experimentar. Eu penso que é importante focar nisso, porque a nossa tendência é focar nas partes difíceis da solteirice. E há coisas que são difíceis sobre a solteirice. Há coisas que são difíceis sobre o casamento. Há coisas que são difíceis sobre ter filhos. Há coisas que são difíceis sobre ser jovem. Há coisas que são difíceis sobre ser idoso. Existem dificuldades sobre viver no norte e dificuldades sobre viver no sul. A vida é difícil. Mas Paulo diz: não foque naquilo que é difícil. Foque nas bênçãos e nos benefícios. Então, começando no verso 32 de 1 Coríntios 7, ele diz que se você está solteira, você tem liberdade para adorar e servir ao Senhor de uma forma diferente do que faria caso fosse casada. Não significa que pessoas que são casadas não possam adorar e servir ao Senhor. Elas podem. Mas ele diz que a forma como você serve ao Senhor é diferente estando solteira do que estando casada. Vamos ler a passagem e falar um pouco sobre ela. 1 Coríntios 7, começando nos versos 32 a 34. Paulo diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado
preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. E, a propósito, um homem casado deve ter interesses divididos. Ele deve se preocupar em como agradar sua esposa. Isto é certo, isto é apropriado. Então, Paulo fala sobre a mulher. Ele diz: tanto a mulher viúva como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Elas têm um único foco, ou deveriam ter. Elas têm como alvo, ele diz, serem dedicadas ao Senhor em corpo e em espírito. Porém, ele diz, a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. E ela deve fazê-lo. Uma vez que você se casa, você terá afeições divididas. Isso não significa que você não pode amar ambos, ao Senhor e ao seu marido, mas significa que você não pode dedicar-se ao Senhor da mesma forma que fazia quando era solteira. Continuando no verso 35. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições. A palavra restrições traz a ideia de colocar uma corda ao redor do seu pescoço. Eu não estou tentando colocar você em cativeiro, ele está dizendo. Isso é para o bem de vocês. Isto é, para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Outra tradução diz: para vos unirdes ao Senhor sem distração. Paulo diz que esta é uma bênção e um benefício de ser solteira. E eu tenho tido consciência disso desde a minha infância, certamente desde minha juventude, o quanto fui privilegiada em poder servir ao Senhor dedicadamente e sem distrações na minha solteirice. Eu pude ficar acordada até 1h20 da manhã, me preparando para esta série. Eu posso organizar e reorganizar a minha agenda sem me preocupar com a agenda de outra pessoa. Há mais flexibilidade na minha agenda para fazer as coisas que Deus me chamou para fazer, para servi-lo, para adorá-lo. Eu posso cantar para o Senhor a qualquer hora, em qualquer lugar, e ninguém na minha casa se incomodará. Eu não tenho que alterar a minha agenda, meu tempo de adoração ou meu culto por conta da agenda de outra pessoa. Agora, se você está casada, não é ruim ter que fazer todas essas coisas. E lembre-se, Paulo diz nessa passagem: se você se casar, não pecará. Não é mais espiritual ser solteira. Não é mais espiritual ser casada. É mais espiritual fazer o que Deus lhe chamou para fazer. E o que Deus chamou você para fazer agora é ser solteira, se você está solteira. E servi-lo com dedicação, sem distrações. Esta passagem me diz que a solteirice proporciona uma oportunidade única de buscar a Cristo com todo o meu coração, com toda a minha vida. Oportunidade de oferecer uma vida de dedicação, sem distrações e sincera ao Senhor. Eu recebi um e-mail de uma mulher solteira com 24 anos que me ouviu falar no rádio sobre este assunto um tempo atrás. Ela disse: eu tinha estado desencorajada com a minha solteirice, ansiando encontrar minha cara metade e me casar. Seus insights abriram os meus olhos e me ajudaram a ver como posso usar minha solteirice para ser uma testemunha de Deus.
Agora percebo que não estou sendo punida por ser solteira. Ao invés disso, estou sendo abençoada por ter tempo para gastar com a obra de Deus, para crescer nele e abençoar a outros com o seu amor. Ela continua: agora vejo que eu estava sendo egoísta, querendo apenas o que o mundo diz que eu preciso ter para ser feliz e realizada, um marido e uma família. Eu agora estou focando a minha atenção e o meu serviço em prol dos outros, como Cristo faria. É difícil me entregar completamente a Ele enquanto continuar ansiando por ser casada. Mas em oração, peço continuamente que Ele me ajude a me tornar a pessoa que Ele deseja que eu seja, enquanto continuar solteira. Eu não tenho as responsabilidades que eu teria se fosse casada. Por favor, ore para que eu seja capaz de me humilhar, a fim de viver para Cristo e servi-lo através da minha solteirice. Existem muitas mulheres solteiras que cruzaram o meu caminho ao longo dos anos, que têm usado sua solteirice como uma oportunidade para servir ao Senhor de uma forma que uma pessoa casada não poderia. Você deve ter ouvido, talvez, a história de Amy Carmichael, que escolheu uma vida de celibato para servir a Deus na Índia por 50 e tantos anos. Ela se tornou uma mãe para várias crianças naquele país que, caso contrário, poderiam ter se tornado prostitutas cultuais. Ela entregou sua vida. Ela viveu uma vida cheia de propósito como solteira, servindo e amando ao Senhor. E hoje, nós continuamos sendo abençoadas e encorajadas por seus escritos, seu testemunho e sua história. Existem algumas das mulheres solteiras que serviram no Life Action Ministries, do qual fiz parte por mais de 20 anos. Penso na Mônica, na Sandra e na Joana, mulheres solteiras em seus 20, 30 e 40 anos. Muitas delas têm um desejo profundo em seus corações, como a maior parte das mulheres solteiras tem, um desejo pelo casamento e por filhos. E se Deus lhes der isso, elas irão abraçar essa nova realidade como um dom de Deus. Mas elas não estão definhando por algo que não é para agora. Elas estão servindo ao Senhor. Eu penso na Family Life, que produz este programa, e Back to the Bible, que é o nosso parceiro de rádio. São mulheres solteiras que tenho conhecido em todos esses ministérios que estão fazendo bom uso desses anos de solteira, servindo ao Senhor com uma dedicação sem restrições, de uma forma que não poderiam fazer tão facilmente se tivessem as responsabilidades do casamento. Veja, a solteirice é um chamado, é uma atribuição, é uma missão. É um chamado para servir a Deus com todo o meu tempo, todas as minhas habilidades e toda a minha energia. Sabe, Deus pode te chamar para servi-lo no mercado de trabalho secular como enfermeira, ou na área administrativa, ou em qualquer área onde você se especializou. Deus chama muitas para o trabalho secular, mas eu creio que provavelmente Deus está chamando algumas de vocês para servi-lo vocacionalmente. Lembro de algumas mulheres que tenho conhecido ao longo dos anos que tinham carreiras promissoras, carreiras lucrativas, empregos seguros, mas que, de repente,
sentiram que Deus queria algo mais para elas, que Deus as queria servindo a Ele vocacionalmente. E isso aconteceu quando elas disseram: sim, Senhor, você tem me dado este dom da solteirice, e eu quero usar esta oportunidade e esta fase da minha vida para servi-lo. Talvez usando aquelas habilidades que eu adquiri na minha educação ou na minha experiência profissional em um contexto de ministério. E há trabalho a fazer. Há ministérios que precisam desesperadamente de mulheres que tenham tempo de se dedicar ao reino de Cristo. E eu imagino que talvez algumas de vocês estejam entre essas mulheres. Esteja você num trabalho secular ou em um ministério vocacional, o propósito de Deus para você, mulher solteira, é que você dedique sua vida, seu coração inteiro, seu tempo, sua energia e seus esforços para servir ao Senhor com dedicação, sem distrações. Que grande desafio Nancy dá a todas nós hoje. Esse serviço espiritual é para todas. E quanto mais tempo você pode dar, mais responsabilidade você tem para servir. Aqui está a Nancy para orar conosco. Senhor, obrigada por cada mulher nos ouvindo. Eu não sei quem o Senhor pode estar chamando de uma forma particular, mas eu sei que Tua palavra diz que todas nós temos que servi-lo com dedicação, sem distrações durante esse período que estamos solteiras, para servir a Ti e à Tua obra de uma forma que nós não poderíamos caso fôssemos casadas. Senhor, eu oro para que Tu nos dê este coração. Eu oro por esta mulher, uma ou duas ou três ou mais que nos ouvem, que o Senhor possa estar chamando para uma vida de serviço cristão vocacional. Continue falando aos seus corações, use a Tua palavra e o Teu Espírito para direcionar, guiar e mostrar o Teu caminho. Mostra a essa mulher ou a essas mulheres como elas podem fazer o melhor nessas oportunidades que o Senhor tem lhes dado durante essa fase de solteirice. Obrigada, Senhor, por nos permitir servi-lo, por nos chamar e nos dar essa atribuição, Tua missão, e por dar à nossa solteirice um propósito. Eu oro no nome de Jesus com gratidão. Amém. No próximo episódio, Nancy revê a base de tudo que aprendemos esta semana sobre a solteirice. Não perca! Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wohlgemuth é uma organização que faz parte do Ministério Life Action.